Estúdio no Jornal Gente com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, que nos auxilia na compreensão de alguns assuntos com os seus comentários e a sua experiência. Preocupantes que estamos acompanhando no Brasil, nesse ponto de vista da oposição ao governo Lula, apoiadores do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ocupando, obstruindo, impedindo o parlamento de trabalhar. Não é, ministro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia aos nossos internautas. De fato, o que se vê em Brasília é um faroeste, sem artista. O artista não apareceu. Não temos artista nesse faroeste. A tentativa de obstruir fisicamente os trabalhos, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, é algo inédito no Brasil. Você tem regimentalmente a figura da obstrução, mas a obstrução obedecendo às regras, às normas do regimento interno. Obstrução na força bruta é uma violação da legalidade. É isso que aconteceu em Brasília e isso precisa ser dito. Foi uma violência que não resolve nenhum dos problemas. Você não pauta uma anistia dessa forma, tá certo? O Brasil é o país da anistia. Nós fizemos anistia ao longo da história. Fizemos anistia para degoladores na Guerra dos Farrapos. Fizemos anistia para desapropriadores de bens na Guerra dos Farrapos. Fizemos anistia para quem tentou derrubar pela violência o governo do presidente Vargas, tanto os comunistas em 1935 quanto os integralistas em 1938. Foram todos anistiados em 1945. Em 1979 também houve anistia para tudo, para assalto a banco, para sequestro, para tortura. Isso tudo em 1979. No governo militar, com negociação, com a participação do Congresso. Eu não me lembro da participação do Supremo em nada disso. Eu era estudante, participei da campanha da anistia em 1979, com o senador Teotônio Vilela como relator, que era do MDB, mas o governo era do presidente Figueiredo, era um governo militar. Houve negociação com o Congresso, com o governo, porque senão não haveria anistia. Eu não lembro do Supremo ter qualquer tipo de protagonismo, não me lembro. Mas houve, mas a anistia foi um pacto, foi uma negociação e não um confronto desse, como estamos aqui testemunhando em meio a uma pressão internacional contra o Brasil, que é a pressão do governo do presidente Trump, que é uma coisa também desorientada. Esse homem resolveu brigar com o mundo inteiro, agora taxou a Índia, porque a Índia compra petróleo da Rússia. O governo da Índia, que não é um governo pró-chinês nem pró-russo, é um governo independente, muito mais próximo, inclusive, dos Estados Unidos. Respondeu com muita firmeza, dizendo que vai defender a soberania e que as tarifas impostas são injustas, iníquas e irracionais. Mas o Brasil vive essa situação. Então, no meio de uma crise onde o país sofre uma pressão de uma potência internacional, o Congresso, a política no Brasil, promove, patrocina e protagoniza um cenário de divisão do país. Como é que nós vamos enfrentar os problemas do Brasil com a política nos dando esse tipo de espetáculo que nós testemunhamos em Brasília? Sinceramente, é lamentável. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O senhor é uma pessoa muito experiência, viu muita coisa nessa vida e é dos brasileiros que mais conhecem a nossa história. E só para lembrar o seguinte, há precedentes, né, ministro, em relação a isso. Em 2018, os partidos de esquerda, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, também invadiram, ocuparam e obstruíram a Câmara dos Deputados, pedindo a soltura do presidente Lula, que na época estava cumprindo pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso foi em 2018. Em 2019, com a posse de Bolsonaro e a eleição da nova mesa diretora do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, que agora vocifera contra essa ocupação, ele sentou na cadeira de presidente do Senado para ter a condição, o privilégio, o poder de comandar a eleição para presidente da casa, na qual ele era candidato. Ele sentou na cadeira, se abuletou ali e ficou 7 horas.
porque o entendimento do grupo rival dele, que era de Renan Calheiros, é de que a sessão tinha que ser presidida por um senador, o senador mais velho. Só que o senador mais velho era aliado do Renan Calheiros, que era adversário de Davi Alcolumbre. Aí o Davi Alcolumbre, não, senhor, eu tenho precedência, fiz parte da mesa anterior e tal. Sentou lá na cadeira de presidente por 7 horas. Então, assim, esse tipo de atitude, de ocupação, de impasse, né? Isso meio que faz parte do jogo político brasileiro, para o bem ou para o mal, não é, ministro? Cláudio, a precedência ou a recorrência do crime não absolve o criminoso, tá certo? Se outros criminosos incorreram nesse tipo de violência anteriormente, no meu período, quando eu fui presidente, invadiram a Câmara, depredaram, feriram gravemente um servidor lá da segurança, mas não chegaram a ocupar o plenário. Não chegaram. Eu dei voz de prisão para todos eles, porque a legalidade não é apenas um atributo, ou uma necessidade ou uma imposição para os fracos. Todos têm que se submeter a ela, tem um mandato ou não. Então, se senadores e deputados, com suas prerrogativas de mandatários da população, resolvem violar as regras do jogo, quem é que está obrigado a obedecê-las? Então, o pressuposto é que todos sigam as regras, principalmente aqueles que têm a responsabilidade maior. E aqui, na verdade, esse pessoal aí da chamada esquerda não tem também tanto apreço pela legalidade assim, tá certo? Quando eles acham que obedece aos seus interesses, eles também ocupam, eles também invadem. Na época do presidente Temer não houve também um badernaço em Brasília? Anteriormente também houve, na época em que o João Paulo Cunha era presidente, também quebraram vidros, invadiram a... Isso tudo acontece. Agora, só que isso precisa ser enfrentado. O Brasil não pode aceitar, num momento desse, onde precisa de reunir forças importantes para encontrar alternativas e saídas para o impasse, para a crise em que nós nos situamos, com esse caminho, com esse exemplo, com essa referência, nós não vamos encontrar alternativa, nós não vamos encontrar saída. E aí não venham atribuir a responsabilidade simplesmente à divisão do país. O país já esteve dividido até em guerras civis e encontrou um caminho, encontrou uma solução, encontrou uma forma de resolver pacificamente a controvérsia, o contencioso, o atrito, a disputa, e é o caminho que nós precisamos encontrar. O Brasil precisa se reencontrar dentro das normas democráticas, ou seja, no braço de ferro, ninguém terá razão. Essa solução não será encontrada, só vai agravar os problemas do país, que já são muito grandes, muito graves. Todo mundo diz aí que em 2027 o país será ingovernável, que não haverá nenhuma... Hoje já está quase ingovernável, hoje já não temos recursos sequer para fazer funcionar os serviços básicos do Estado, da população, está faltando dinheiro para a universidade, para o hospital, para as Forças Armadas, para tudo isso. E como é que nós vamos enfrentar? Temos recurso, o governo vai procurar aprovar um IOF, porque não tem mais dinheiro para nada. O governo não tem autoridade nem para tirar o petróleo que está no fundo do mar para resolver os seus problemas, porque meia dúzia de ONG com o IBAMA proíbe. Então nós precisamos encontrar, em primeiro lugar, juízo, tá certo? Não diz que quando Deus quer perder a primeira coisa que faz é enlouquecer. Ministro, que bom estar com o senhor aqui ao vivo no Jornal Gente, para a gente esclarecer vários assuntos. Nossa, assunto é o que não falta ultimamente. Um bom dia para o senhor, boa tarde aqui de Paris. Além dessa polarização que o senhor bem colocou e que não dá para, enfim, dizer que isso seria um motivo para tornar o país ingovernável, a gente vê que existe uma grande crise institucional. E leia-se Supremo Tribunal Federal. Como conter isso e trazer harmonia para os poderes, que é o que faz uma democracia, que é o que faz, é o que todo mundo, o Brasil lutou tanto por isso, né, ministro? E agora a gente está vendo essa desarmonia total. Sônia,
Vamos usar uma imagem, talvez pedagógica e didática, que é a do futebol. O futebol tem 2 times e tem um juiz, tá certo? Só que o juiz não joga, o juiz não bate falta, o juiz não bate pênalti. O juiz, ele é o mediador, ele é o árbitro de quem está em campo. Aqui no Brasil, a função do juiz, que seria do Supremo Tribunal Federal, não é a função apenas de arbitrar o encontro ou o jogo dentro das normas de 2 times. Não, aqui o juiz resolveu jogar também. E quando o juiz resolve jogar, você não sabe mais qual é a regra que vale, tá certo? Porque tem a regra. O time adversário tem limite para jogar com o outro, porque tem a falta, tem o pênalti, tem a expulsão. Quando o juiz resolve jogar também, você não sabe qual é a regra que vai prevalecer. E aqui no Brasil, infelizmente, o juiz, usando essa analogia do futebol, que é o Supremo Tribunal Federal, resolveu entrar no jogo. E quando ele entra no jogo, as referências da partida, que são as regras que devem ser respeitadas, elas são perdidas. E aí você precisa restabelecer, certo? O convívio entre esses 3 entes. Você tem que ter as atribuições do Executivo, as atribuições do Judiciário, no caso do Supremo, e as atribuições do Legislativo. Aqui elas estão todas no meio de uma confusão, onde o Supremo é parte do Executivo, o Supremo legisla e essa pré-anarquia institucional gera um clima de insegurança, de incerteza e de vale tudo. Ou seja, se vale para o Supremo funcionar também como protagonista na política, por que é que um grupo de deputados também não pode interromper os trabalhos da Câmara e outro grupo de senadores interromper os trabalhos do Senado? Isso tudo precisa ser restabelecido a partir do restabelecimento das regras e da obediência às regras, o que, infelizmente, no Brasil não tem acontecido. Sabe que ouvindo o senhor, ministro Aldo Rebelo, dá uma agonia, não é? Porque é um imbróglio tão grande, e eu acho que quem acompanha aqui o Jornal Gente se pergunta como é que a gente vai sair dessa. Nesse momento, cada um ali na sua posição, com a bandeira fincada no arré do pé, governo, oposição, Supremo, todo mundo ali dizendo, olha, eu que tenho razão. Como é que a gente vai sair dessa? O senhor enxerga uma saída, ou um fator, uma pessoa, alguma coisa que tire a gente aqui dessa encalacrada? Thaís, quando as pessoas concluírem que uma disputa dessa natureza pode terminar de 2 formas, com a vitória de um dos protagonistas, tá certo? Ou com o aniquilamento dos 2. Esse tipo de briga pode resultar, porque num primeiro momento era o descrédito da política, o descrédito do Congresso, o descrédito do Executivo. Por conta disso, cassou-se muitos mandatos, a política perdeu protagonismo, perdeu prestígio, presidentes foram cassados, foi cassado o presidente Collor, foi cassada a presidente Dilma, o presidente Michel Temer não chegou a ser cassado, mas chegou perto, o presidente Jair Bolsonaro teve que entregar o poder ao Congresso com as emendas secretas e não podia nomear nenhum delegado de polícia. Tá certo? Então, porque a política estava muito prestigiada. O Supremo era o senhor da virtude, era o senhor da razão, era o senhor da política. Era o novo oráculo, que era o dono do destino humano. Porque a política tinha perdido prestígio, tinha perdido credenciais para isso. Só que hoje, infelizmente, para todos, o Supremo entrou na vala comum, do descrédito também, do questionamento. Os ministros do Supremo andavam em aviões de carreira, Thaís. Ou Sônia, ou Cláudio, Pedro. O ministro do Supremo andava em avião de carreira. Só quem podia andar em avião da FAB era o presidente do Supremo, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Hoje em dia, na calada da noite, estenderam a todos os ministros a prerrogativa dos aviões da FAB, porque o ministro do Supremo não tem a liberdade de
andar livremente no salão de um aeroporto, entrar num avião de carreira. É essa situação em que nós chegamos, a hostilidade contra os ministros, o que não é desejável. Nós queremos que todos possam andar nas ruas, frequentar os restaurantes, entrar nos aeroportos, sejam eles deputados, ministros do Supremo, senadores, todos eles. Mas nós estamos numa situação em que a hostilidade primeiro se voltava contra os políticos, se voltava contra os deputados, contra os senadores, porque as instituições foram muito questionadas, mas hoje isso também alcança o Supremo Tribunal Federal. Isso torna o país ingovernável. Nós temos que restabelecer a convivência entre os poderes, e a convivência entre os poderes começa pelo respeito e pela obediência de todas as regras. Quais são as regras? A Constituição, os regimentos da Câmara, do Senado, e isso, o que nós vimos é que quase que se tornou letra morta no país. Ministro, deixa eu emendar aqui então e perguntar diretamente ao senhor a sua visão sobre as 3 pautas da oposição. Foi isso que deputados e senadores que ocuparam o Congresso defenderam: anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado, transferindo o julgamento de Jair Bolsonaro do Supremo para a primeira instância. Como é que o senhor vê essas 3 pautas? Alguma delas, na opinião do senhor, tem fundamento, tem apelo, tem a possibilidade de trazer pacificação? Todas, Thaís, têm fundamento, mas depende de um ambiente de convergência, de negociação e de concessão. Você não pode pedir que os partidários do presidente Lula anistiem os partidários do presidente Bolsonaro quando eles são submetidos a uma campanha sem limites contra eles. Como é que você pode arrancar na força uma anistia? A anistia tem que passar pelo Congresso e por todos os partidos, tem que passar pelo Supremo, tem que passar por todo mundo. Nesse clima de guerra, você acha que vai ter anistia? Não, isso vai ter guerra. Vai ter mais gente precisando de anistia amanhã. O Brasil é o país da anistia. A anistia não é, no Brasil, uma tradição que nos envergonhe. Pelo contrário, a anistia trouxe pacificação. Teve uma guerra de 10 anos no Rio Grande do Sul, de horrores, milhares de mortos, degola de parte a parte. Essa guerra chegou ao fim com o pacto lá de uma cidadezinha, de um povoado perto de Dom Pedrito, que eu visitei, chamado Ponte Verde, a 40 quilômetros da sede de Dom Pedrito. Lá, os beligerantes se reuniram e resolveram. A anistia começou com o governo imperial entregando o governo do Rio Grande do Sul aos rebeldes, mas incorporando todos os rebeldes ao exército imperial nas suas patentes, libertando os escravos que lutaram contra o governo, indenizando todo mundo que recebeu, que teve algum bem desapropriado. Essa anistia aconteceu. Como aconteceu a anistia de 45, do presidente Vargas. Era gente que tentou derrubá-lo do governo, invadiu inclusive o palácio lá no Rio de Janeiro, no caso dos integralistas, e aquilo foi uma barbárie, fuzilamentos, execuções. Os comunistas que tentaram derrubar em 35, que foram presos, depois anistiados, em 79, no governo do presidente Figueiredo, com o Congresso, com o MDB participando, com os comitês, tudo isso trouxeram todos os exilados de volta. Veio o pessoal do Partido Comunista, veio o Brizola, veio o Arraes, veio todo mundo. Ah, não, mas teve assalto a banco, anistia, teve tortura, anistia, teve sequestro, inclusive de embaixador, anistia. Mas isso foi num clima de entendimento. A anistia precisa de um ambiente de entendimento. Num ambiente de guerra, onde você quer, na prática, destituir o presidente da Câmara e do Senado e impedir o funcionamento das instituições, como é que você vai ter anistia? Eu sou favorável. Agora, o seguinte, pergunta também, tem ainda processos contra o presidente Lula, lá no Supremo, que estão suspensos porque o presidente não pode ser processado por crimes anteriores ao seu mandato. Mas existe. Esses também entrariam na anistia, ou só é para anistiar um lado? Ou anistia todo mundo também, os crimes atribuídos ao pessoal do PT e do governo também seriam anistiados? Isso precisa ser respondido. Vai ter diálogo com o Supremo para essa anistia? Ou vai se fazer uma anistia que depois o Supremo derruba, se não tiver um diálogo com eles?
Então é preciso primeiro pactuar se essa anistia será negociada ou será que alguém quer fazer uma anistia a pulso, à força, como se lá no faroeste, né? Se eu sou o mocinho, vou puxar o meu revólver, eu atiro mais rápido e quem quiser que corra ou morra. Não é assim que se resolve. O segundo tema é o impeachment de Alexandre de Moraes. O próprio presidente do PP, o deputado Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro, declarou mais de uma vez que não tem ambiente para se fazer impeachment do Supremo Tribunal Federal. Ele é réu, ministro. Quem é que não é réu ali? O Cláudio Humberto. Me diga quem não é réu ali. Me diga. Pois é, mas esse aí é suspeitíssimo. É um dessas pessoas que não pode nem falar em nome do Congresso. Porque ele é réu no Supremo Tribunal Federal. Se ele escreveu, não leu, o pau comeu ali. Eu lembro do presidente Ibsen Pinheiro, em determinada situação, que eu disse, olha, presidente, ali a situação é muito confusa. E o presidente Ibsen disse, Aldo, ali é como... Ele era promotor, né? É como investigar crime no meretrício. Não tem um inocente. Nem a vítima é inocente, nem o réu é inocente, nem a testemunha é inocente. Então é o seguinte, você tem que... O barro é esse, ô Cláudio Humberto. Como diria o senador Teotônio Vilela. Esse é o barro. Se não tiver esse, para negociar, vai ser com quem? O que eu sou favorável. Aqui nós estamos discutindo, levantando ideias. Porque ao invés de buscar uma saída traumática, que é você votar um impeachment... Porque se o impeachment acontecer agora, quem é que vai indicar o substituto de qualquer ministro impeachmentado? É o presidente Lula. Então, eu sou o seguinte, vamos pensar em outra alternativa. Eu também me sinto muito desconfortável com essa situação do Supremo. Os 11 ministros do Supremo foi uma decisão da Constituição de 88. Antes acho que eram 15, no Império eram 17. Se você ampliar o número de ministros do Supremo num governo que possa nomear ministros, que mude a correlação de forças, tá certo? Você pode, sem o trauma, sem a guerra, porque se o Supremo olha e diz o seguinte, vai fazer o impeachment de um, pode fazer o impeachment de todos. Você imagina essa situação? Será que não seria um melhor caminho você ampliar o número de ministros do Supremo? Passar de 11 para 15, por exemplo? E aí você vai mudando a correlação de forças, vai estabelecendo um novo equilíbrio. Talvez essa seja uma alternativa, mas isso é para se pensar. Agora, ministro, diga. Na nossa história, nós tivemos mais grandeza de articuladores para esse tipo de saída da anistia do que nós temos hoje. Nós tínhamos pontes, pelo menos. Hoje não há uma ponte de conversa entre o grupo dos bolsonaristas e o grupo dos apoiadores, dos petistas do presidente Lula. Quem que vai colocar todo mundo na mesa para discutir essas ideias? Olha, a paz muitas vezes acontece quando se chega à conclusão que a guerra não é mais a solução, tá certo? Que a guerra está cobrando... Mas aí a gente vai ter que esperar bom senso de quem não está mostrando ter bom senso? Não precisa esperar, nós precisamos fazer a nossa parte, apontar os caminhos, fazer a crítica do processo que está em curso. Você não espera... que a guerra termine para fazer a paz. Você primeiro precisa fazer a crítica da guerra, mostrar o custo da guerra, mostrar que a guerra não vai alcançar os resultados que os contendores preveem ou desejam e mostrar que a paz talvez seja um caminho que poupe energia, sacrifícios e que aponte soluções que não sejam a solução somente de um lado, mas que pacifique, porque de alguma forma todos foram contemplados. Então, eu acho que, no caso do Supremo, é preciso encontrar alternativas. O Supremo não pode continuar com esse protagonismo. Isso não resolve os problemas, não pacifica o país. Isso termina resultando, como tem resultado, numa insegurança institucional completa e contínua. O terceiro ponto, Thaís... A questão do fim do foro privilegiado, engraçado até, né? A gente vê políticos defendendo algo que sempre foi visto muito mais como um benefício do que algo que jogasse contra aqueles que são processados. Mas essa é a terceira pauta da oposição. Pois é, eu sou favorável a essa mudança, porque sempre tive a ideia de que foro privilegiado não tem nada de privilegiado. É um privilégio para o inocente. Você ser submetido ao julgamento em uma única instância
só é privilégio para quem é inocente. O culpado sempre vai querer ser julgado em 3 instâncias. Por que é que o presidente Lula foi absolvido pelo Supremo? Porque não foi julgado pelo Supremo no primeiro grau. Ele só foi absolvido pelo Supremo porque foi num recurso, depois de ser condenado em primeiro grau, em primeira instância, de ser condenado novamente em segunda instância, recorreu ao Supremo e o Supremo, de certa forma, o reabilitou, anulou. Agora imagine, se ele tivesse sido já julgado pelo Supremo, no clima anterior, quando todo o Supremo achava que ele era culpado, depois mudou de opinião, tudo bem. Então, o que eu digo, Thaís, é que o foro privilegiado não é privilégio para ninguém, a não ser para o inocente. O culpado sempre vai querer ter 2 graus de recurso. Então, no caso do presidente Bolsonaro, o problema é que ele já foi julgado no 3º grau, na 3ª instância. E isso configura, de fato, do ponto de vista do réu, uma injustiça. Porque ele perde a possibilidade do recurso. Então, remover, no caso do presidente Lula, alguns desses processos voltaram para o 1º grau. Quando ele assume, volta novamente para o 3º grau e para porque não pode ser julgado durante o exercício do mandato por algum crime que ocorreu antes. Então, eu acho que era legítimo... Ministro. Sim, Cláudio. Ministro, assim, sobre a questão do foro privilegiado, é preciso esclarecer que a oposição chegou à conclusão de que o foro privilegiado colocou todos eles no colo do Supremo Tribunal Federal, ou seja, viraram reféns do Supremo Tribunal Federal, é a expressão que eles usam, né? Então, quem tiver qualquer tipo de ação judicial que vai dar pensão alimentícia a qualquer suspeita, mesmo infundada, está ali com a espada de Damocles sobre a cabeça dele. Se o parlamentar não se comportar como o Supremo deseja, né, a espada decepa-lhe a cabeça. É exatamente esse tipo de questão que faz com que esses parlamentares defendam o fim desse Privilégio. Como é que é? Prerrogativa de função, né? Prerrogativa, foro, prerrogativa então, de foro. Mas assim, de foro, considerando tudo, ministro, que o senhor disse até agora, inclusive historiando as questões de anistia e etc. e tal, me parece que nas circunstâncias atuais eu não vejo outra forma, outro fio condutor de pacificação que não seja a discussão da anistia. Mas aí o Supremo vai abrir mão de tanto poder, o poder de legislar, o poder de anular atos que são prerrogativas exclusivas do presidente da República, o poder de prender gente, né, de afastar parlamentares, botar a tornozeleira eletrônica em senador da República, censurar, apesar de tudo que a Constituição diz, tanto do ponto de vista da inviolabilidade do mandato parlamentar, quanto na questão da liberdade de expressão. Enfim, o Supremo abriria mão disso, né? A solução, me parece, está mesmo no Legislativo, é o fórum adequado para se discutir questões ou uma solução uma solução para todos esses problemas. E aí eu queria saber o seguinte, o senhor, digamos que eu adoraria que isso acontecesse, quero dizer que o senhor é meu candidato para essa função, não sei se é desejando bem ou mal, mas assim, eu acho que o senhor é que deveria assumir a liderança de negociar esse pacto, né? Esse armistício, essa anistia, sei lá o nome que isso ganhe, né? Mas assim, coloque-se no lugar de alguém que vai ter essa missão. Deve começar por onde, ministro? Cláudio, eu quero lhe dizer que hoje a minha condição é a de índio, não sou mais cacique de nada. Eu sou um índio velho da tribo, tá certo? Mas sem os atributos de cacique. Aliás, eu acho que aí o que está faltando é índio. Cacique está... Mas tem a sabedoria do índio velho. Ministro. A sabedoria do índio velho. É verdade, a sabedoria do pajé. Mas deixa eu lhe dizer, Cláudio, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum processo no Supremo. Mas se eu tivesse algum processo, eu gostaria de ser julgado lá. Por quê? Pela minha condição de inocente, tá certo? Eu não tenho, mas se tivesse, eu não queria o tal foro privilegiado. Eu queria ser
não queria ser julgado no primeiro grau. Eu queria resolver o problema lá. Agora, quem tem alguma possibilidade de culpa, é evidente, seja ela qual for, até o pagamento de pensão, vai querer, naturalmente, ter uma tramitação mais demorada, que é a do início pelo juizado do primeiro grau. Né? Agora, o Supremo vai permitir? Não, Cláudio, nós sabemos, você é um jornalista experiente, conhece bem os bastidores da política e de Brasília, sabe que não há cessão de poder, nem de atribuições. E acho que o Congresso sozinho não terá forças para se contrapor a essa presença universal do Supremo como o poder de tudo. Isso terá que vir de uma aliança entre o Executivo, que é outro poder que tem também as suas prerrogativas invadidas, e o próprio poder legislativo com a sociedade. Se não houver essa aliança, o poder legislativo sozinho, porque nós sabemos, está vendo ali a situação, bastou uma crise, uma rebelião de um punhado de deputados e o poder do presidente esvaiu-se completamente, ficou sem a capacidade de mediar uma crise dentro da sua própria instituição. Por quê? Porque o legislativo é um poder municipalista, o horizonte do deputado é o seu município, não é nem o seu estado, quanto mais o país. Então ele, orientado, desde que haja uma proposta, ele pode se engajar numa mudança geral, numa reforma geral. Agora precisa ter o concurso do Poder Executivo e essa agenda chegar até o Judiciário, o Supremo, e dizer, olha, nós vamos restabelecer as regras. O juiz não vai mais bater pênalti, o juiz não vai mais bater falta, o juiz não vai mais jogar a bola. Isso aí vai ser uma prerrogativa dos jogadores. O juiz vai apenas fazer a mediação e isso eles vão ter que cumprir se houver, de fato, uma aliança entre os outros dois poderes. Porque, no momento, o que há é uma guerra de todos contra todos, a política virou um faroeste e não tem nenhum artista nesse meio. A gente volta rapidinho aqui com mais notícias no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Tem muita coisa ainda pra gente falar, não sai daí, hein?